Um bom dia a todos. Com muita alegria que, mais uma vez, tenho a oportunidade de estar aqui, como um aluno, um estudante, para falarmos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre essa doutrina que nos consola, que nos ilumina. Como o senhor Anésio falou, ontem estive aqui falando na palestra de sábado e não poderia deixar de citar que ontem comemoramos o dia 18 de abril, que é o Dia Nacional do Espiritismo. Vocês sabiam disso? Que temos no nosso calendário um dia que rememora, o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, a concretização do Consolador prometido na Terra através da publicação, a obra codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Livro dos Espíritos, então, lança ao mundo, traz ao mundo, materialmente, a obra, então, do Consolador prometido por Jesus. Então, que guardemos essa data no nosso coração, no compromisso de nos aproximarmos das obras de Kardec, do estudo, pois sabemos que é através do conhecimento, da instrução, que a gente fortalece a nossa fé. E por falar em fé, hoje eu me desafiei, de trazer um tema que muito me toca o coração e que eu acho que é muito importante se a gente fala de fé, se a gente fala de resignação, se a gente quer falar de amor, a gente precisa falar de Maria. Então eu trago hoje como tema de um apanhado de informações, uma singela homenagem a essa nossa Mãe Santíssima, que como missão veio para trazer o nosso Mestre Jesus à Terra. Então peço a orientação da espiritualidade maior. Falar sobre esse tema é uma responsabilidade muito grande. Não me coloco a tal, sabendo a importância desse Espírito puro que veio à Terra para trazer o nosso querido Mestre Jesus. E para começar a nossa conversa, eu trago uma linda oração de Amaral Ornelas, que foi publicado por Chico Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo. O poema esse soneto chama Ave Maria. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe dos desvalidos, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó bendita soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Então esse poema traz algumas palavras que vai nortear a nossa conversa de hoje, O amor, o amparo, a remissão, a graça, a bondade, a ternura, o consolo, a humildade extrema, a esperança para as nossas vidas. Vamos falar um pouquinho da resignação de Maria, sabendo do seu compromisso, como ela passou pelas dores e sofrimentos e, diferente de nós, ainda imperfeitos, soube, resignada, a confiar em Deus, saber dos planos divinos, não se revoltou,
Então, nós vamos começar a nossa conversa falando justamente de Maria, um espírito puro, que nos ensina e é um guia de amor materno universal. Chico Xavier, numa das suas... Chico tinha muito quando a gente vai estudar, né, dentro da doutrina espírita, os textos, né, e as falas sobre Maria, a gente percebe que Chico tinha uma relação muito íntima com Maria. E ele traz, né, uma seguinte fala: considero Nossa Senhora a inesquecível mãe de Jesus e nossa mãe na cristandade, como sendo o vínculo maternal mais importante da terra, e a quem devemos recorrer em nossas necessidades, pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. Então, na doutrina espírita, nós temos Maria como essa referência do amor maternal, aquela que sempre está à nossa disposição a nos consolar, a nos ouvir, a acalentar as nossas dores, né? Por mais que em algumas religiões, né, principalmente na Igreja Católica, há essa veneração à imagem de Maria, no Espiritismo nós temos Maria também como o exemplo a ser seguido e vivido de um espírito missionário que, como já foi dito, teve uma grande missão e que mostra através da sua ação, tanto no período em que esteve encarnada como ainda hoje desencarnada, consolando e atendendo aí aos sofredores. Dr. Bezerra de Menezes ainda diz que Maria é uma das forças mais atuantes na face da Terra. Então, quando a gente vai pensar, né, no planejamento reencarnatório, né, no plano de Jesus, nosso governador espiritual, para a vinda desse projeto de amor à Terra, diz no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que por 2 vezes os espíritos crísticos se reuniram nesse projeto do nosso planeta. A primeira reunião foi quando houve a discussão da formação do nosso planeta Terra. Então, uma reunião há 4,5 bilhões de anos atrás, onde esses espíritos crísticos, né, junto a Jesus, que é também um espírito crístico, planejou a formação do nosso planeta. E a segunda reunião aconteceu para planejar a vinda do Messias ao planeta Terra. E nesse planejamento da vinda do próprio Cristo à Terra, seria como Deus, né, nosso Pai, e que Jesus, que trabalha em sintonia com o Pai, não derroga as leis naturais, a vinda dele para a Terra seria através de um ventre feminino. Então, imaginem a responsabilidade e a condição moral e espiritual de Maria para ser essa escolhida e que aceitou esse convite para ser a porta de entrada do Messias na Terra. Então, essa missão da reencarnação, da vinda de Jesus à Terra, teve então um planejamento, uma programação, e já traz para nós o conhecimento da elevação desse espírito puro chamado Maria. Ela vê esse planejamento da reencarnatório veio no momento certo, né? Se a gente lembrar aí o planejamento da evolução da Terra, a gente tem lá as leis mosaicas, que é o primeiro movimento, o primeiro conhecimento de Deus, né? Do Deus único na Terra. Depois o segundo passo é a vinda de Jesus e o seu Evangelho, e a gente sabe que o Espiritismo, como Consolador prometido, é a continuidade desse entendimento das leis divinas na Terra. Então, dentro desse segundo acontecimento, que é a vinda de Jesus, Maria tem esse papel muito importante para receber
o governador espiritual. Então, esse espírito escolhido, ele não foi por acaso. É um espírito missionário também, que tinha toda essa responsabilidade. Então, Maria é um espírito de grande elevação, dócil, servidora, acolhedora, teve a função de educar Jesus. E já no primeiro contato, imaginem vocês, entre os 14 e 16 anos, quando ela recebe a anunciação da gravidez pelo anjo Gabriel, ela já se mostra totalmente humilde e servidora e à disposição dessa missão em que ela recebia. A gente sabe que ela já trazia no seu íntimo, né, no seu coração, essa missão, essa tarefa, mas sabemos que ao encarnar nós temos o véu do esquecimento. Mas ao ter contato com essa anunciação, ela já responde: eis aqui a sua serva, seja feita a vontade de Deus. Então, já nesta fala de Maria, a gente percebe o quão a entrega. E ela, então, com essa missão de receber, de acolher, de educar Jesus na vida cotidiana de Nazaré. E aí a gente tem, através também da psicografia de Chico Xavier, hoje a gente vai contar bastante historinha aqui, né? E o meu desafio hoje é falar com calma, né? Porque é um conhecimento tão amoroso e que os irmãos depois precisam ter acesso e ler com calma isso, porque eu não vou conseguir passar com todos os detalhes, mas Chico e Humberto de Campos trazem aqui com todos os detalhes. Então, na Boa Nova, a gente vai ter 2 capítulos que vão falar um pouquinho do cotidiano de Maria. Então, no segundo capítulo, é um capítulo que chama Jesus e o Precursor, que vai falar um pouquinho dos diálogos de Maria com a sua prima Isabel, né, o precursor de Jesus é João Batista. Então, já, né, com Jesus já tendo nascido, pequenino, Maria já percebia que essa era uma criança diferente, né? E conversando com a sua prima Isabel, ela também fala: nossa, eles realmente são crianças muito diferentes, né? E só que Maria tinha aquela preocupação, como mãe, né? Fazemos as nossas reflexões nas devidas proporções, imperfeitos. Quem aqui tem filho sabe as preocupações que a gente tem, né? Todo o zelo que a gente tem, os medos, os anseios, o planejamento, como o que vai ser, o que não vai ser. A gente tenta proteger das aflições do mundo. E Maria também tinha essas preocupações. Tanto é que nesse livro, né, da Boa Nova, Maria chegou num determinado momento, já pensando nos planos de Jesus, ela um dia foi ao templo pedir emprego para Jesus, no sentido assim de tentar já colocar Jesus perto dos sábios, né, buscando alguma coisa ali no templo. E é interessante quando Maria volta, Jesus, pequenino, ainda fala assim: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. E ele diz: mãe, o meu papel aqui vai ser cumprido. Mas, neste momento, a melhor escola para mim, e olha agora essa fala, a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Concluiu a palavra materna com singeleza, e ele desculpa só um pouquinho. Jesus aproximou-se de José e pediu-lhe com humildade que o admitisse em seus trabalhos. Então Jesus, ao invés de ir estudar, de ir ter contato fora, ele fala: eu quero ficar dentro de casa trabalhando com meu pai. Porque a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, impunha o martelo e a enxó,
enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então, nessa primeira lição da Boa Nova, Jesus mostrava que ele já sabia qual era a sua missão, Maria também já sabia do compromisso de Jesus, mas nesse primeiro momento, o contato com a família, com o íntimo do lar, era algo importante e que seria também, e que é ainda hoje, exemplo de como nós devemos atuar na nossa vida. Outro exemplo na história, né, que mostra as dificuldades de Maria, então também a gente sabe que Jesus, desde pequeno, já buscava ajudar as pessoas. Então tem, Humberto de Campos traz também, num desses textos, que Jesus traz 2 ladrões sabidamente perigosos na região para dentro de casa e acolhe-os e começa a conversar. E Maria fala, meu Deus, e agora confia, está tudo certo. E no encontro no templo com Simeão, Maria já tem uma das primeiras notícias de que, confirmando, né, tudo aquilo que era a missão de Jesus, este menino virá mudar a história da humanidade. E a ti, Maria, uma espada transpassará a tua alma. Então reforça a ideia de que, sim, ela recebeu o Messias, mas ela sabia que essa sua missão seria algo muito dolorosa. Ela sabia no seu íntimo que tinha a missão de cuidar de Jesus, mas que ela teria que confiar na providência divina, pois o sofrimento, né, do que ela passaria seria realmente muito forte. E olhando as histórias de Maria e a sua relação com Jesus, a gente vai ter também como exemplo nas bodas de Canaã, né? Naquela festa de casamento, né, dos parentes de Maria, de Jesus, onde, em determinado momento, que seria uma vergonha para a família, acabou o vinho. E Maria, então, angustiada, temendo essa vergonha, chama Jesus e fala, filho, né, vou falar nas minhas palavras aqui, você precisa ajudar, né, nós precisamos fazer alguma coisa. E ele fala, mãe, ainda não chegou minha hora. Porém, né, como mãe, ela junta os servos e fala assim, façam tudo o que ele pedir para vocês. E se dá, então, o que a gente sabe como o primeiro milagre, vamos dizer assim, da transformação da água em vinho. E aí, então, nesta primeira passagem, a gente vai ter, então, a imagem como Maria, a nossa intercessora. Ela, então, através desse exemplo das bodas de Canaã, passa a ser a intercessora dos nossos pedidos, das nossas súplicas, né, das nossas necessidades para Jesus. E aí vem uma reflexão, fazendo uma análise desse trecho. A mãe de Jesus é nossa intercessora. Quando pedimos algo a Jesus, devemos estar fazendo tudo o que ele pedir. Então não basta simplesmente nós pedirmos e acreditarmos que nós vamos receber. Quando Maria fala para os servos, olha, façam tudo o que ele pedir, nós vamos trazer para a nossa realidade e pensar, a partir do momento que eu estou pedindo as coisas a Jesus, eu estou fazendo a minha parte que me cabe de tentar seguir os seus ensinamentos, de olhar para onde eu estou errando, já tentar corrigir, para que quando eu receba essa benesse, eu esteja em consonância com os ensinamentos de Jesus, porque senão a gente vai olhar como os outros milagres de Jesus, ele sempre falava, vá e não peques mais, vá e não erres mais. Então, quando formos pedir a intercessão de Maria para algo que nós precisamos, que façamos essa nossa parte, de olhar para a parte que nos cabe, porque a gente sabe que o amor e a ternura de Maria vai sim, a gente fala, né, quando uma mãe pede para um filho, né,
a gente sabe que a chance de conseguir é grande. Ainda mais sendo, né, Maria pedindo para Jesus, a gente sabe que a gente tem uma vantagenzinha ali, né, que tem o coração já que abre essas portas. Então, quando pedimos algo, a gente precisa entender se a gente está em consonância com esse pedido realmente ligado a Jesus. Se estamos no padrão de Jesus, dispostos a amar, a perdoar, a sermos caridosos, a sermos compreensivos, ou se estamos pedindo ainda no padrão do mundo, na negatividade, no preconceito, no ódio, no orgulho, no egoísmo, né? Então, nessa lição e o exemplo das bodas de Caná, a gente então tem essa figura da mãe que intercede, né? E que a gente, nessa reflexão, busque olhar se estamos em consonância com isso. E, de acordo com os andamentos, os acontecimentos de Jesus, a gente também tem várias notícias das dificuldades de Maria em relação aos acontecimentos com o próprio Cristo, sendo que o auge deste sofrimento é no momento da crucificação. Então, ao ver, né, imaginemos, né, existe uma mensagem também no livro Lázaro Redivido, em que mostra o quanto que Maria, durante a Via Sacra, aqueles últimos momentos de Jesus, ela em algum momento falava, não é possível que não vai acontecer algo do alto que vai fazer com que as pessoas percebam que realmente é o Messias. Ele fez tantos milagres, ele sempre foi uma pessoa reta e de bem, não é possível que não vai acontecer nada. Mas, ao mesmo tempo, vinha essa certeza. É necessário que seja cumprido tudo isso, e você é o esteio da fé e da obediência, né? Então, a todo momento, né, nessa mensagem, vinha essa questão. Ela chegou aí até a prisão para tentar ver Jesus. Ela chegou a falar assim, será que eu não consigo, né? Sou amiga de Joana de Cusa, será que a gente não consegue chegar próximo ao palácio e falar com Herodes e de tentar... Mas ela falava, quem sou eu, né? Uma serva qualquer, vamos confiar na providência, né? E porque era necessário, ela sabia no seu íntimo que tudo isso era necessário. Então, no momento da crucificação, Maria acompanhou de perto, né? Vendo o sofrimento de seu filho, e mais uma vez vem uma lição neste momento, né? Nós sabemos que junto a Maria, João, o evangelista, estava ali, né? Era o único evangelista que participou ali dos momentos finais, né, de Jesus. E a gente tem aquele momento em que Jesus, né, olha para sua mãe, vê o sofrimento da mãe, né, compartilha ali de uma troca de olhar, que no livro também traz muitos detalhes, e ele fala, filho, eis aí a tua mãe, para João, mãe, eis aí o teu filho. Então, neste momento, a gente já tinha o conceito de Maria, a intercessora, agora a gente tem a certeza de que Maria é a mãe da humanidade. Neste momento em que Jesus atribui a Maria a condição de mãe de João, ele consolida como a Maria a mãe da humanidade. Então ele faz o coroamento, o livro traz, né, na obra, que é o coroamento do término da obra de Jesus na terra, é fazendo essa entrega de Maria como a mãe da humanidade, que na verdade simboliza essa fraternidade universal. Nós já tínhamos a oração dizendo do Pai Nosso, e aí ainda a gente tem esse reforço dizendo, filho, esse é a tua mãe, mãe, esse é teu filho, o coroamento da fraternidade universal. E aí a gente também para e faz uma reflexão, né? Nós, imperfeitos que somos, geralmente é o nosso filho, é o nosso pai, a nossa mãe. Então, quando falamos também de fraternidade universal, o convite de Jesus
é que começamos a olhar realmente os diferentes, aqueles que nos afligem, aqueles que nos incomodam, como irmãos em fraternidade nesse mundo. E o quão difícil é isso. Mas esse é o convite. Vamos lembrar lá, quando eu vou pedir algo a Maria, o meu coração tem que estar em consonância com o Cristo. Então, também nessa passagem do Calvário, esse lindo exemplo de amor protagonizando aí a fraternidade universal. E passado então esse momento da crucificação, Jesus, né, a gente sabe que depois de 3 dias houve aí, né, a volta do mestre, mas passado todo esse período, Maria ficou um pouco numa cidade, num vilarejo próximo com alguns familiares, né, considerando aí um período de luto. Eis que João, o evangelista, volta, né, de encontro a essa mãe e fala: mãe, arrumei um cantinho para a gente em Éfeso, né? Lá é onde a gente vai morar junto, eu gostaria que você ficasse comigo. Lá em Éfeso, né, as notícias do cristianismo já estão sendo bem aceitas, a gente vai conseguir prosseguir com o trabalho que Jesus nos pediu e eu gostaria que a gente estivesse lá. E ela aceita e vai morar, então, em Éfeso junto a João. E aí eu já vou entrar agora na última lição desse livro, que é de ler com uma caixinha de lenço, tamanha a emoção, né, das palavras, que eu não vou conseguir passar, mas fica o convite aí para os irmãos para depois ver. Então Maria prossegue a sua missão. Em Éfeso fica conhecido como a Casa da Mãe Santíssima, porque lá é onde ela vai rememorar os acontecimentos e o cotidiano e o convívio de Jesus. Os peregrinos, já sabendo que a Mãe Santíssima, que é assim que ela já era chamada, conhecida, iam até lá buscar que ela contasse as próprias histórias. Junto a João, eles faziam ali a disseminação do Evangelho. E uma coisa curiosa é que, por mais que essa mãe fosse uma mãe enlutada, ela prossegue amando, ela prossegue trabalhando, ela prossegue, né, transformando a sua dor em algo maior, porque ela já tinha essa fé inabalável que sabia aí da continuidade, né, da vida, da perpetuidade. A gente tem uma frase muito famosa de Maria, que nessa época ela já disse, que depois tem uma história do Chico que rememora, que ela falava: tudo passa, mas só o que vem do céu permanece, porque os ensinamentos de Deus são eternos. E aí vocês conhecem essa historinha do Chico, do tudo passa? Diz nas histórias de Chico Xavier que ele passava por um momento de muita angústia, de muita dor, né? De muito sofrimento, apesar de toda a sua resignação. E num dia, ele conversando com Emmanuel, fala assim: Emmanuel, se for possível, um dia, se você encontrar Maria Santíssima, pede para ela uma orientação para me ajudar. Eu sei que eu tenho que passar por tudo isso, mas eu acredito que uma palavra da Mãe Santíssima me acalentaria muito o coração. E Emmanuel falou: tudo bem, pode deixar que na oportunidade eu trago. Passado algum tempo, Emmanuel volta e fala: Chico, encontrei com Maria, Mãe Santíssima, e ela pediu para que eu te passasse a orientação. E aí Chico já, né, ficou todo feliz, separou lá os papéis, ficou lá na posição, né, para anotar. Pronto, pode falar. Aí Emmanuel falou: tudo passa. Aí ele anotou: mas é só isso? E Emmanuel disse: sim, Chico. Maria Santíssima pede e te orienta que tenhas fé, pois que tudo passa. Olhe o exemplo da vida da própria Maria e veja
o quanto que a dor, o quanto que a dificuldade, por mais penosa que pareça, ela passa. Assim como os momentos de felicidade também passam. Porém, ela reforça que somente o amor de Deus é perpétuo e não passará. Então, Maria continua lá em Éfeso a distribuir, né, o consolo, o amparo, e diz nesse livro A Boa Nova, que é a parte de chorar litros, que um dia, numa noite, já bem cansada, ela, já depois de ter trabalhado bastante, recebido bastantes peregrinos, recebeu um último peregrino que chegava, né, encapuzado, já chamando ela de minha mãe santíssima, como de costume, convidou para entrar e começa a conversar, e esse peregrino começa a falar das bem-aventuranças, das benesses do amor de Deus, e ela vai atendendo e vai falando, nossa, parece que é uma presença que me acalenta, né? Alguém muito conhecido. E ao aprofundar nas conversas, num determinado momento, ela percebe que a túnica que ele possuía mostrava as mãos e ela viu as chagas. E aí ela olha para os pés e também vê novamente os machucados e ela fala, meu filho. E nesse momento, né, ele fala, minha mãe, eu estou aqui, eu vim para te buscar, né? A pedido do meu pai, você será a rainha no meu reino, a rainha dos anjos. É chegado o momento. Nossa, até arrepia aqui, porque é realmente, e lendo é muito bonito a gente ver, né? Jesus vindo buscar a própria mãe, né? Nesse momento, ela tenta se ajoelhar, porém ele segura a mãe e ele se ajoelha em frente a Maria. E é nessa hora que ele fala, né? Eu vim, minha mãe, venho fazer-te companhia e no meu reino, a pedido de meu pai, será a rainha de todos os anjos. Então, Maria, neste momento, desfalece, né? Tempo depois, ela desperta, né, já no plano espiritual, seguido aí, rodeado de uma turba de anjos, para levá-la, né, aos campos celestes, vamos dizer assim, às zonas de felicidade. Mas ela lembra que João havia dito que nas proximidades de Roma, aqueles que ainda professavam os ensinamentos de Jesus estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, estavam sendo queimados e ofertados às feras. Então ela pede que antes de que ela fosse levada ao encontro de Jesus, que ela visitasse a esses irmãos que estavam ali, esses filhos queridos que estavam ali em sofrimento. E ela é levada, né, ao Coliseu. Ela descreve no livro, né, a imagem dos anciãos, dos jovens, dos cristãos que estavam ali todos pálidos, né, porém numa fé que acreditavam que tudo passaria, né, e ela vê aquele sofrimento. E no livro conta que ela chega próximo a uma jovem e fala assim, canta, minha filha. E que essa jovem é imbuída de uma força, de uma energia que ela não sabia de onde, e ela começa a entoar cantos de esperança e de hosanas, vamos dizer assim, a Jesus. E que isso acalma tudo, e nesse momento Maria então vai. E o último parágrafo do livro fala que em todo lugar aonde se elevam cânticos a Maria e a Jesus, a sua presença amorosa sempre estará presente também. Então, esse livro, né, a Boa Nova, que é realmente textos que trazem a intimidade do cotidiano ali dos discípulos de Jesus, é um presente muito grande que nos traz esse olhar para a personalidade desse espírito grandioso que é Maria.
E vocês acham que Maria, sendo o amor incondicional também, né? Esse espírito puro, está onde hoje? Continua trabalhando, né? Se foi eleita a rainha dos anjos, ela é a rainha da consolação, do amor, da misericórdia. Então as obras espíritas também nos trazem vários relatos da continuidade do trabalho dessa nossa mãe espiritual. Então, é um espírito que continua a sua tarefa no plano espiritual, nesse cuidado maternal. Se nós pensarmos, nós somos crianças espirituais ainda. E como crianças, a gente precisa o quê? De colo de mãe. A gente tem nos contatos de reunião mediúnica, né, seu Anésio, a gente tem sempre uma carta guardada na nossa manga. Muitas vezes em diálogos difíceis com espíritos ainda muito revoltos, que não conseguem enxergar outra coisa senão o ódio, a vingança, é apelando à figura de Maria que a gente consegue tocar o coração. Quantos não são os espíritos que até falam, agora você está apelando, né? Porque quando a gente fala do amor materno e principalmente do amor de Maria, é realmente algo que toca os nossos corações. Na experiência prática do dia a dia, acompanhando leitos de morte e de sofrimento, todos nós, nos momentos mais difíceis, por mais que sejamos duros, chamamos pela nossa mãe. Isso é um fato. A gente sempre lembra, ai, minha mãezinha, ai, minha Nossa Senhora, né? Nos pequenos coisas do dia a dia, pode ver que às vezes a gente fala, nossa, minha Nossa Senhora. Então, são coisas que, se a gente vê, nós estamos nos conectando com essa mãe maior. Então, nós temos relatos de aparições, né? O que não são as aparições da Virgem Maria, os relatos, né, nas diferentes religiões, na história da humanidade, do que a irradiação desse espírito puro em diferentes pontos do globo, levando a sua mensagem de amor. A mediunidade, ela não é algo do espiritismo, ela é da humanidade. Então, quando a gente vai olhar à luz da doutrina espírita, as aparições de Lourdes, as aparições da Virgem Maria em determinados locais, nada mais são do que ou a própria emanação, né, através do que a gente sabe da ubiquidade, a irradiação do espírito, ou trabalhadores da falange de Maria trabalhando em seu nome. Então, a aparição de Fátima, Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, né, é realmente a presença dessa Mãe Santíssima por todo o globo, né? Ela compreende, então, a imagem dessa mãe e a presença dessa mãe, ela acolhe os nossos sofrimentos. Então, todos nós, nos momentos, né, de angústia, de dor, saibamos que a gente tem esse anjo da consolação a nos auxiliar, a nos guiar aos passos, a nos consolar. O mundo de hoje precisa dessa certeza, né, de que temos e somos amplamente amparados por esses trabalhadores do Cristo que pregam o amor. Diz também em algumas obras que São Francisco era íntimo, né, de Maria. Parênteses aqui, São Francisco foi uma das reencarnações de João Evangelista. Então, o filho querido da mãe, numa das encarnações, foi São Francisco de Assis. Ele falava que todos somos filhos de Maria. Então, filhos também da mesma mãe. Então, que a gente busque, né, sempre esse olhar maternal, o quanto que o mundo hoje não precisa dessa polaridade feminina. A feminilidade que retrata o amor, que retrata, né, o acalento, o consolo. A gente já está cansado demais da gente ser reativo, tentar se mostrar forte. A gente precisa também demonstrar e recorrer a esse lado maternal que a gente tem.
E no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral, a gente vai ter também relatos, né, e a descrição dos trabalhos de Maria e da sua legião dos trabalhadores de Maria em prol dos sofredores, em especial aos suicidas. No livro também, lá, se eu não me engano, Lázaro Redivido, ou é do... Peraí, que tem minhas anotações aqui. No poema de Maria Dolores, no Parnaso de Além-Túmulo, traz o encontro de Maria com Judas. Maria também foi visitar Judas no Vale dos Suicidas para acolher aquele irmão que estava em sofrimento, se sentindo culpado. Então, os trabalhadores da Legião de Maria, eles têm acesso às mais profundas zonas de sofrimento, fazendo esse trabalho, né, de busca e de levar o amor aonde quer que esteja, né? Vamos voltar aqui. Então, no livro Memórias de Suicida, a gente vai ver o relato do Hospital Maria de Nazaré, a Universidade Maria de Nazaré, mostrando a atividade contínua e cada vez mais presente, né, da atuação de Maria, principalmente nessa fase agora que passamos no mundo de transição. Então, que a gente lembre dessa figura, né, que retrata o amor, o cuidado, o amparo que nós precisamos, né? É a mãe que acolhe, que consola, enxugando as nossas lágrimas. Toda a aflição passa, toda a dor é temporária, que só o bem e o reino de Deus é eterno. Então, nós temos que agradecer ao Mestre Jesus e a essa missionária por ter nos trazido ao mundo, né, dentro desse plano da vinda do Messias, próprio Jesus, e esse exemplo de abnegação, né, de fé, e que ela mostra que ela se importa conosco, que ela está presente quando recorrida, ou mesmo quando não recorrida, acompanhando os nossos sofrimentos, que basta, né, aqui eu deixei também grifado, vou mostrar aqui para vocês. Só licença um pouquinho. O poder da oração como uma ferramenta que nós não podemos esquecer. Deixa eu só pegar aqui. Vou precisar de um auxiliar da próxima vez. Eu não quis trazer PowerPoint para ir me desafiando a falar, viu? Mas a oração como uma ferramenta de ligação ao mais alto, né? Então, que possamos, né, lembrar. E só para finalizar a minha fala, lembrar de como o anjo Gabriel falou com Maria nas palavras do Evangelho de Lucas. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado de Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, quando nós, né, nas orações terrenas, rezamos, né, Ave Maria, cheia de graça, esse cheia de graça já significa comunhão com Deus, um espírito puro que já entende e trabalha em nome de Jesus, em sintonia com o mais alto. Então, esse espírito, né, representa, mais uma vez, o amor maternal, a esperança, né, para todos os nossos sofrimentos, e a mensagem
por mais batida que seja, é que entendamos os ensinamentos de Jesus, pratiquemos os ensinamentos de Jesus, vivenciemos os ensinamentos de Jesus, pois sabemos que tudo passa e que se soubermos o porquê das coisas, através do estudo, através do autoconhecimento, a nossa fé se fortalece e junto a Maria e os trabalhadores de Jesus, a gente vai conseguir ser feliz e passar pelas dificuldades de uma maneira muito mais amena, chegando ao ponto de um dia chamar a dor de amiga, o sofrimento de bênção, que é o nosso destino. Eu agradeço demais a oportunidade de ter me aproximado dessa mãe querida, que muito toca o meu coração desde pequeno. Eu costumo falar que eu era igrejeiro, né? E que tinha, né, vindo da doutrina da religião católica, Maria, como sempre a mãezinha do céu, das músicas que a gente cantava, e que hoje eu entendo o tamanho do amor dessa mãe para conosco e que Jesus a compartilhou conosco, né, nos cedendo essa mãe e fortalecendo cada vez mais a fraternidade universal. Um bom domingo a todos.